começando mais um Loop TV no canal Bá. A gente vai assistir um Loop Sessions, gravado aqui, ao vivo, nos estúdios da Loop Reclame. A gente escuta agora o Eric Endres com a música Mystic Goddess of Simplicity and Love, do álbum Mystic Love de 2017. Com vocês, o Eric Endres. She's mystic, on afterlife. She's powerful with your ginger hair. Control all the birds. Your superhero cape comes out of the tree roots. In the golden chest, she keeps the secrets. She's a goddess of simplicity. Your heart is big, your mind always full, but now she knows the truth. Com a música Mystic Goddess of Simplicity and Love. Vocês podem ouvir todas as músicas do programa Loop TV lá no Spotify e rever os vídeos no YouTube. Nos segue nas nossas redes sociais e não perde nenhuma novidade, viu? Até o próximo intervalo. Tchau, tchau! Uma das maiores vozes do sertanejo volta ao Teatro do Bourbon Country com seus grandes sucessos. Daniel, dia 15 de agosto. Ingressos à venda na bilheteria do Teatro do Bourbon Country e no site uhu.com. O bate-papo de hoje recebe o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer, que esta semana lançou a campanha Vote Consciente e esse sábado comemorou o Dia do Advogado, 11 de agosto. No segundo bloco, eu converso com Wesley Félix Sajarda, jovem estudante de música da Escola Superior de Música de Genebra, na Suíça. Ele que é contrabaixista, foi da Escola de Música da OSPA e está construindo uma carreira em nível internacional, estudando nesse momento lá fora. Os dois são convidados mais do que especiais. E para fechar o programa, nosso bloco de dicas da agenda social com o Guaraci Andrade. Fique com a gente em mais esse bate-papo. Bonita, sofisticação em todos os estilos. Comigo, Ricardo Breyer, presidente da OAB Rio Grande do Sul. Ricardo, em primeiro lugar, parabéns pelo Dia do Advogado no 11 de agosto, né? Parabéns. Sim. É uma data muito importante para a advocacia nacional, né? Dia 11 de agosto a gente comemora o Dia do Advogado, da advogada, enfim, da advocacia como um todo. E este Dia do Advogado, ao longo dos anos, dentro da instituição OAB, foi se constituindo num grande encontro da advocacia gaúcha. Nós temos aqui a nossa seccional, temos as nossas 106 subseções, e elas realizam atividades o mês todo. Sejam atividades científicas, sejam atividades também social. Então, consequentemente, a gente tem um trabalho forte, desde a jovem advocacia, passando para temas polêmicos como a justiça do trabalho, a reforma trabalhista, a previdenciária. Nós temos eventos sociais, que é um projeto que é o OAB Vai Escola, que vai às escolas estaduais e municipais, levar um pouquinho de direitos fundamentais, falando com as mães, com as crianças e adolescentes. Temos projetos mais severos, assim, mas importantes, principalmente a Comissão da Mulher Advogada, que trata da violência contra a mulher. A gente está lançando, inclusive no mês do advogado, lançamos uma campanha de denúncia à violência à mulher,
né? Não apenas a mulher do lar, mas também, por incrível que pareça, mulheres advogadas, no exercício da sua profissão, do seu trabalho, têm encontrado alguns imprevistos graves, né? O assédio moral, né? O desrespeito, o não reconhecimento dela como uma advogada devidamente representando a cidadania. Então, a campanha é muito forte, tem dado resultados. Nós temos denunciado, levado às corregedorias, tanto dos órgãos públicos quanto do judiciário, quando nós enfrentamos essa triste realidade. Enfim, é um mês importante, é um mês de reflexão. Nós temos a sessão magna também, que é uma coisa fantástica, que ocorreu no dia 9, que reconheceu 3 gerações. Os jubilados, que têm mais de 70 anos, têm 30 anos ininterruptos de OAB, sem uma mácula ética na sua carreira. Então nós realizamos esse reconhecimento, né? Deixa eu dizer um negócio que eu não sei se tu sabe isso, mas é interessante, e aí é da minha memória uma homenagem para um querido amigo, meu ex-chefe. Eu posso estar equivocado, mas acho que a carteira de OAB dele é a 005, meu querido Armindo Antônio Ranzolin. É verdade. O Ranzolin, pouca gente sabe, o Ranzolin é advogado, né? E eu me lembro muito, assim, uma vez nós conversando lá e tal, na Gaúcha, e ele assim, a gente fez alguma observação, e ele disse, como advogado, vou dizer. Aí eu disse, o que é isso? E aí ele puxou a carteira dele, muito orgulho. Se eu não me engano, é muito baixo o número da carteira. Se eu não me engano, é a 005, é alguma coisa assim. Pode ser 5.000, talvez. Não. É lá atrás mesmo. É muito... foi dos primeiros, assim, eu me lembro, é muito baixo o número dele. Uma grande figura. Com certeza foi homenageado. O advogado está em todos os lugares. E depois o Ranzolin, tem 2 filhos, a Cristina, jornalista, o Ricardo seguiu a carreira de advogado. E que ele faz parte da comissão, presidente da comissão de arbitragem, dentro da OAB do Rio Grande do Sul, no Conselho Federal. Uma grande figura. Ter feito um trabalho maravilhoso no sentido de minimizar conflitos com o arbitramento. Ele é uma pessoa realmente diferenciada, o Ricardo Ranzolin. Por que tu virou advogado? Por que tu foi fazer direito? Olha, tio, se eu vou voltar à infância, a ideia para fazer direito era que eu gostaria, na verdade, de ser delegado de polícia. O meu interesse primeiro com o direito partiu de uma identificação com a função de delegado de polícia. Chegou a fazer concurso em algum momento? Não, nunca fiz. Mas eu vou te contar assim, o que aconteceu? Eu via seriados e via aquelas ações. Todos nós. E aí eu me identifiquei. Então, nunca me esqueço um seriado que teve na Globo, não sei se tu vai te lembrar, Falange de Bandidos. Que primeiro é um seriado nacional, na minha visão, que traz o crime organizado de dentro dos presídios. Naquele Rio de Janeiro, lá atrás. Eu achei que tu era mais antigo, eu achei que tu ia me dizer assim, detetives na antiga difusora, aquelas séries americanas, né? É verdade. Então teve essa Mas tu lembrou de uma série nacional. Isso, tinha até o Plantão de Polícia, te lembra? O Plantão de Polícia com o Hugo Carvana, Denise Bandeira, aí é comigo, né? Porque aí era o policial, era o jornalista, o jornalista querendo, né, ir atrás da coisa. Olha, então aquilo ali me deu um estímulo muito grande. Eu fui saber como é que eu chego para ser delegado de polícia. Primeira coisa, tem que ser bacharel em Direito, tem que fazer a faculdade de Direito. E a partir dali, eu foquei, entrei na faculdade de Direito, só que no meio da caminhada, eu fui me identificando com outras áreas do Direito. E eu sempre revelo isso quando eu estou com ele, que é o colega, porque é advogado, e teu colega, que é o Cláudio Brito. Grande Cláudio Brito. Cláudio Brito foi meu professor na Unicinos. O Cláudio Brito tem uma história rapidinha também, né? Sim. Cláudio Brito, famoso Cláudio Brito, apresentador do Jornal do Almoço, mega jornalista, passa no concurso do Ministério Público. Vai para a prova oral, né, para a entrevista do Ministério Público. Tinha feito um concurso maravilhoso, e aí alguém da banca de entrevistadores, Cláudio Brito, o senhor é um jornalista famoso, vai querer virar promotor público? E o Brito assim, doutor, estou com a Constituição, o Código Civil e a minha escova de dente já prontas no carro. Para onde o senhor me designar, serei promotor. E depois eu vou trazer o Brito que mora para entrevista. Aí o Brito tem uma pegadinha quando ele chega, se eu não me engano, em São Francisco de Paula.
E o Brito e o delegado lá dá um flagrante de jogo do bicho. E o Brito pega e faz tudo inverso. O primeiro despacho dele como Ministério Público. É uma grande figura. Sim, Essa é uma outra grande figura. Já lembramos de duas grandes figuras, advogados e jornalistas. E aí eu me formei nos anos 1990 no Ensinos e teve uma cadeira no último semestre, porque no meio da faculdade eu disse assim, e aí o que aconteceu? Quando eu estava fazendo estágio, eu trabalhei com uma grande figura que é um promotor público chamado Doni Sanguiné. Sim. O Doni Sanguiné depois entrou pelo 5º do MP, encerrou a carreira como desembargador. Desembargador. Então eu fiquei 2 anos com ele estagiando numa vara criminal. Nunca me esqueço, a 11ª vara criminal do Foro Central de Porto Alegre. E aquele estágio gratuito, mas com alto grau de conhecimento na prática. Fiquei 2 anos com ele. Aí depois ele saiu, foi para a Espanha fazer o doutorado dele e aí eu segui. Mas o que aconteceu ali, aí eu comecei a me identificar com o Ministério Público. Olha, delegado tem algumas restrições, a função, mas eu estou vendo essa aqui, já é uma função mais de justiça, tal, de representação da sociedade, estou me identificando com o Ministério Público. O Brito estava lá na faculdade, o Odoni trabalhando, o Odoni Sanguiné trabalhando, e isso tudo foi mudando. Isso foi me mudando, fui me identificando. E aí, consequentemente, o Brito, numa aula chamada Estágio 4, que é uma aula de prática de processo penal. E sempre no final do semestre ele botava a turma, que era pequena, porque já era cadeiras optativas, né? Para quem quisesse seguir a área penal, fazia isso, a área trabalho faria outra. E aí eles assim, nós vamos fazer um júri simulado. Então nós vamos separar agora aqui, eu vou trazer um caso para vocês, e nós vamos fazer um júri separado. E aí eu fui selecionado para fazer o júri na defesa. E aí eu fiz o júri, né? Preparamos o júri, a turma, eu com os meus colegas, a acusação. Enfim, por incrível que pareça, aquela experiência que eu tive na faculdade, olha, com toda a bagagem, né? O desejo de ser delegado, focado no estudo do direito penal e processo penal, depois aperfeiçoando com o Ministério Público na prática, no estágio com o Doni Sanguiné. E esta aula, depois que eu fiz esse júri, eu me identifiquei muito com a defesa. E a partir dali, eu me formei, fiz uma especialização de criminologia, e comecei já a dar aula na faculdade, muito cedo. Fiquei 18 anos lecionando entre Unicinos, junto com outros colegas construímos a Faculdade de Direito da Fevale, em 2000, né? E fiquei até lá 2008, e me identifiquei muito com o processo penal, com o direito penal e com a advocacia criminal. E aí esqueceu o Ministério Público, esqueceu o Polícia Civil. Tudo. E me identifiquei. E aí, como professor, o que a gente fazia? Tinha um problema na vara de São Leopoldo, naquela época, não tinha defensores públicos. Então tinha muitos processos de júri parado, né? Então nós fizemos um convênio com a comarca de São Leopoldo e eu criei uma cadeira de estágio, peguei alunos e eles me ajudavam a preparar os júris como dativo. Sim. E fazia júris terça e quinta. Então, e ali foi também ganhando muitos colegas que eu vejo hoje. Inclusive, esses dias eu estava em Sapiranga, num evento, lá na subseção de Sapiranga. 80% dos advogados que estavam lá foram meus alunos e estavam advogando. Olha. Não, foi uma coisa bela, assim. Então, teve uma identificação importante. Eu comecei a dar aula, que foi muito importante para mim naquele começo, por causa da renda, né? Sim. Tu dava 40 horas de aula, tu ganhava um bom salário naquela época. E aquilo ali e me proporcionou eu ficar num escritório e trabalhar só em causas criminais. Isso é o seguinte, aí o sujeito já está começando carreira, vai dar aula, está focado nas causas criminais que ele tem que angariar, e arruma tempo para ir trabalhar voluntariamente, no caso, Sim. na OAB. Como é que tu chegou na OAB, como é que tu foi fazer carreira na OAB? A OAB eu fui convidado pelo presidente Cláudio Lamacchia a fazer parte da chapa da OAB em 2003. Então, veja, eu me formei em 91, eu fui ter o primeiro contato com a OAB em 2003. E é isso que eu tenho uma preocupação hoje, porque naquela época a gente recebia a carteira de advogado na formatura da graduação. Uhum. Então, você nem chegava na instituição, nem protocolava isso via centro acadêmico, mandava a papelada para lá, a OAB fazia a carteira e entregava na formatura. Então, a gente não conseguia nem chegar perto do prédio da OAB, a gente não tinha esse contato com a OAB.
Aí eu fui ter um primeiro contato com a OAB em 2001, num curso que eu fiz na Escola Superior de Advocacia, e depois a vida nos encontrou e o Cláudio disse assim, vamos fazer uma oposição, porque a OAB está assim, assim, assado, e acho que é importante o Grupo OAB mais fazer uma oposição. Aí fizemos, em 2003, não tivemos êxito, mas conseguimos a vitória em 2006 e começamos a trabalhar em 2007. Então eu comecei e fiquei na gestão Lamac 6 anos coordenando e presidindo a Comissão de Direitos Humanos, que fizemos N coisas importantes, abrimos hospitais, denunciamos o caos do IPF, né, fomos às escolas públicas denunciar os maus tratos às crianças, enfim, foi um trabalho muito bom. E ali eu fui gostando, né, estava numa comissão, não tinha ascensão administrativa na ordem, nem um cargo maior político, fomos trabalhando e tal. E quando o presidente Lamac sai da presidência da seccional e vai para o Conselho Federal como vice-presidente, aí eu subo um pouco, sou convidado a ser secretário-geral da OAB. O que faz o secretário-geral? Conhece toda a OAB internamente, a administração toda da casa, desde os funcionários até as atribuições institucionais da casa. Tu tem um perfil, um raio-x completo da instituição, sendo secretário-geral. E ali fui trabalhando. Veio o processo eletrônico, que era um grande problema para os advogados, e aí a gente fez uma aproximação numa capacitação do processo eletrônico, principalmente com a terceira geração, que começou a não querer trabalhar mais, achar que não tinha capacidade de mexer no processo. Então a gente fez cursos para eles e tal. E foi indo, fui me identificando, fui viajando para o interior, conhecendo as subseções, levando a certificação digital, conhecendo tal, participando mais ativamente dos colégios de presidente, porque o secretário-geral também, ele organiza toda a reunião do conselho. Sim. E eu fui me identificando até que em 2018, né, em 2015, fui convidado, né, a compor a chapa na condição de presidente. Então, sócios do escritório devem amar isso tudo, né? Claro. Porque tu não para no escritório, né, tio? Não, eu sabe que eu consigo me Consegue? organizar. Toda manhã eu despacho no escritório. No escritório. E à tarde tu reserva para o OAB. A ordem, claro, que às vezes a gente tem uma viagem, a gente se viaja. Às vezes a gente tem uma viagem, assim, eu não lembro bem o número, mas uma vez o Cláudio Lamac me falou em 400 mil quilômetros rodados num ano. E é rodado porque no caso do Rio Grande do Sul 99% das viagens são carro. Né? Eu sempre brinco com ele que eu quero que se eu quero um presidente dele é o cartão de milhagem dele, porque ele não para como presidente da OAB Nacional. Sim. Tem uma ideia de quantos mil quilômetros já rodou? O Cláudio, em 6 anos, a gente fechou, estatisticamente foram 490 mil quilômetros. Tá, 6 anos, tá, 490 mil. Tu tem uma ideia do teu? Eu viajei este ano em torno de 110 mil quilômetros. Este ano já? Os 3 anos. Os 3 anos, 110 mil. Fechado, tá. 110 mil, né? Foram viagens para as nossas 106 subseções e tem aquelas viagens que tu fica 2 dias fora, por exemplo, eu quero ir aqui. Então eu saio na quarta, durmo em Santa Maria, converso com a advocacia de Santa Maria, saio cedo, passo em Santiago, vou a São Borja, depois passo em Itaqui e vou jantar em Uruguaiana. E aí volta. Dá uma passadinha em Alegria. volta para Alegria. Então é uma função boa, bonita, porque tem uma representatividade importante da advocacia. Eu me identifiquei bem, e essa questão do escritório, ela é bem tratada, né? Eu tenho uma equipe, eu tenho colegas que estão há quase 15 anos comigo no escritório. São praticamente proprietários junto comigo desta banca que a gente tem, e a gente procura, claro que se tem uma coisa excepcional, eu vou ao tribunal, faço tentação oral, eu faço a audiência ainda, mas eu tenho uma equipe que tem a confiabilidade, né, do trabalho. Essa semana teve um grande movimento lançado no Teatro São Pedro, na quarta-feira, o Vote Consciente. A gente está chegando nas eleições, as pessoas, os números são horrorosos quando a gente olha as pesquisas, as pessoas estão dizendo que, apesar de todas as reclamações que a gente tem dos políticos, vão votar em branco, vão anular o voto, e vocês estão dizendo o seguinte, olha, não é a melhor alternativa. Sim, Né? É verdade. O Ibope recentemente nos deu uma notícia preocupante. Foi uma pesquisa nacional, disseram, de cada 10 brasileiros, 6 no dia da eleição não sabem quem votar. Nós pesquisamos isso e amadurecemos durante 6 meses essa campanha. Falei com o presidente Lamac e disse a ele que como era importante a OAB ter o protagonismo de novo num momento tão delicado do país.
Historicamente, a gente vai ver, nos anos 80, nós tivemos a caminhada pelas diretas já, com a Igreja Católica, CNBB e com a imprensa. A BI. E aí nós conseguimos, no dia 5 de outubro, que Ulisses dissesse e promulgasse a Constituição, que está fazendo 30 anos esse ano a Constituição Federal. Diga-se passagem, a Constituição de mais tempo de duração no Brasil, historicamente. Apesar que a gente acha que tem que dar uma modificação. Sim, acho que tem que atualizar. Tem que dar uma atualizada. Isso, porque a gente sai de um extremismo de restrição de direitos, que foi a ditadura há 21 anos, e entra numa coisa que a gente quer tudo, né? Liberdade plena. Né? Exatamente. Então acho que é um momento de reflexão também de uma proposta de uma reforma talvez da Constituição. Mas eu queria dizer de que isso foi um dado importante e o Conselho Federal lançou no dia 8, foi um dia, para quem acredita em numerologia, fantástico, né? Dia 8 de agosto, dia 8 do mês 8 de 2018, a campanha foi lançada às 8 horas da noite. Tudo 8. Tudo certo. E foi maravilhoso, porque a campanha ela tem duas etapas, Felipe, importantes. Primeiro, a conscientização do voto. O voto hoje está com estigma de ser um instrumento de protesto, um instrumento de desilusão, de eu não acreditar na política, que os escândalos que ali trouxeram e, infelizmente, noticiaram, infelizmente porque roubaram e assaltaram e teve um alto índice de corrupção no Brasil. Felizmente porque a gente descobriu isso. Né? A gente conseguiu ter acesso, que é dolorido. Acho que teve um amadurecimento muito grande do debate político, um pouco na sociedade, já com a ação 470 do Mensalão, e essa Lava Jato e as suas ramificações. Então, todo mundo está com um descrédito muito grande e acha que o protesto será a forma de dizer não a esta política que não representa a sociedade. Nós pensamos ao contrário. Eu concordo, eu gostei muito da campanha nesse sentido, né? Quer dizer, quer protestar, vota bem, faz o contrário, manda alguém bom para lá, rapaz. Então, já que a gente quer novos nomes, a gente criou o planejamento do voto. Isso foi a grande sacada. Eu quero aproveitar o teu programa e a audiência que ele tem, agradecer a Lisiane, que é a nossa coordenadora do setor de imprensa. Ela criou tudo com a sua equipe. Nós desenvolvemos lá com a dedicação institucional da Ordem e, consequentemente, lançamos Planeje Seu Voto. A campanha é esta. Eu planejo minhas férias, eu planejo a minha vida profissional, a grande festa de aniversário nós planejamos meses e meses, mas não planejamos o voto. Então a campanha no primeiro momento tem essa questão de planejar o voto e no segundo momento, depois que sair a nominata, poder oferecer aplicativos junto ao TRE para dizer o que aquele candidato fez, que projetos ele apresentou, quantas ficha limpa, não é tudo, ficha limpa. É isso, para ver se ele está buscando a reeleição ou não. Enfim, mudar uma cultura. E para isso a gente uniu toda a sociedade civil. E ontem, foi, assim, no dia 8, foi um espetáculo muito importante, porque lá estava a sociedade civil, as entidades, federações, as comunidades. O Ike Gomes fez um show maravilhoso. Né? E tivemos um rapper maravilhoso feito também, que é o rap da campanha, que toda a imprensa vai receber. E os alunos da Escola Superior de Propaganda e Marketing fizeram 2 vídeos também maravilhosos sobre o planejamento do voto. Então, isso nós vamos passar para a mídia. Nós tivemos 47 subseções que lançaram simultaneamente a campanha aqui no estado. Nós temos fotos, vamos divulgar isso. E a nível nacional também com o nosso presidente Lamarck. Então, é um caminho. Foi dado o pontapé inicial dessa campanha e aderiu, neste dia da campanha, os taxistas de Porto Alegre. Nós tínhamos mais de 30 táxis na frente de São Pedro. Todo mundo querendo dizer que nós temos que fazer algo. Porque eu alerto teus telespectadores a dizer o seguinte, 4 anos se passaram. Ninguém fez nada. E estão dizendo que 90% vai se reeleger. Então significa que mais 4 anos não vão ter nada. É um absurdo a gente pensar assim, todo mundo está reclamando do Congresso que a gente tem e dos executivos que a gente tem, mas do Congresso, né? Principalmente a reclamação assim. Bom, 75% é o mínimo que as pesquisas indicam que no mínimo 75% permanece como está. Ah, mas eu vou anular meu voto. Não. Pesquisa, vota em alguém legal. Muda o Congresso.
cria por teu planejamento da tua vida, para o planejamento do teu voto, né? Nós temos muitos números, existem muitas pessoas desiludidas, um número de 60%. E acho que é essa a proposta. E o que a gente está vendo é que não pode permitir que os partidos políticos tomem conta da campanha, e sim a sociedade. Exatamente. Então nós vamos nas escolas de samba, estou falando com o Cláudio Brito. Maravilha. Para que ele dê essa abertura nos encontros comunitários, a gente leve a campanha, né? Vamos para as escolas, utilizando as federações e associações para isso. É um passo importante que a OAB faz e que representa a sua história importante de representação da cidadania. Ricardo, parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns aí. Sucesso no Vote Consciente. Muito obrigado e conto sempre com vocês para que a gente siga sonhando por um Brasil melhor. Conversei com o presidente da seccional Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil, Ricardo Breyer. No próximo bloco eu recebo no sofá, que eu digo aqui que é o sofá da Hebe, estou me sentindo no sofá da Hebe aqui na Casa Bonita, né? O Wesley Félix Ajarda, jovem talento, músico, contrabaixista, hoje estudante da Escola Superior de Música de Genebra. O bate-papo volta em instantes. Chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas, é onde se escondem ilusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A gente já ouviu ele um pouquinho aí. Wesley, prazer te ter aqui. Como é que está a vida na Suíça? 10 meses morando em Genebra, estudando na Escola Superior de Música. Foi uma experiência incrível a Suíça, né? Esses 10 meses foram de muito aprendizado. Foi um momento muito marcante na minha vida. Tive ótimas experiências, histórias, né? Conhecer pessoas muito importantes também, então esse período foi incrível, não teria como usar outra palavra a não ser isso. A gente vai falar mais sobre Suíça e esse período dele lá ao longo desse programa, mas deixa eu começar contando a tua história, que é uma história muito bonita. Há quantos anos tu começou a tocar? Tu tem 19 anos apenas. Quando é que tu foi aprender algum instrumento? Muito cedo, assim, desde os meus 2, 3 anos de idade, tinha aquela roda de pagode na família, então eu tinha mais ou menos uma noção do que era um instrumento musical, não todos, né? Tanto que quando eu fiz a inscrição para a Escola de Música da OSP, eu não sabia o que eu estava fazendo. Essa história é maravilhosa. Qual era o instrumento que tu começou lá com 2, 3 anos a brincar? Eu comecei a brincar com o que sobrava da roda de pagode. Assim, tu era o menor? Às vezes eu pegava um pandeiro, às vezes um instrumento outro. Era difícil pegar um cavaquinho. Quem é que estava nessa roda? Teu pai, teus tios, quem? Era mais meus tios, né, que tocavam, né? Meu pai não era bom nessa questão de tocar um instrumento, mas ele estava sempre junto lá. O que sobrava era teu. Sobrava cavaquinho, instrumento de cordas, era raro sobrar. Não. Esses são os que é muito difícil, né, criança pegar, né? É muito frágil também. Mas aqueles que eram fáceis de bater, era mais tranquilo. Me diz o seguinte, aí tu conheceu o contrabaixo elétrico, foi passando o tempo. Sim. Quanto tempo começaram a deixar tu brincar no contrabaixo elétrico?
Depois disso eu fiz aulas de violão, né, com o meu amigo, e aí com 7 anos de idade, mais ou menos. E logo após eu já passei pela bateria, dentro da igreja, né, um celeiro de música. Eu tinha esquecido desse detalhe, é verdade. Da roda de pagode, tu foi pra igreja? Minha mãe começou a frequentar a igreja muito a todos os momentos, né? Ela sempre ia, então começou a me levar. E eu, mesmo gostando já desde os 2, 3 anos de idade, comecei a pegar gosto por música, né? E logo após isso eu comecei a ter aula de violão com meu amigo e depois passei para a bateria e depois me encantei pelo contrabaixo, né? E aí foi pro contrabaixo elétrico? Contrabaixo. Isso era na igreja? Na igreja, na igreja. na igreja. Tá. Aprendeu o contrabaixo elétrico? Sim. E aí tu descobriu que tinha um teste na OSPA, é isso? Como é que é essa história? Essa história foi assim, né? Minha tia, a Carmen Lúcia, ela é muito leitora de jornal. E então ela viu um quadrinho super pequeno, assim, no Diário Gaúcho e aí ela me disse, você que gosta de música, né? Você que curte essa área, né? Ela sabia que eu gostava muito, então ela me indicou, assim, falou, tem uma notinha de jornal aqui falando da Escola de Música da OSPA, que estão selecionando jovens, né, que queiram entrar numa carreira de música realmente, né. E eu olha que legal, né, uma oportunidade. Já tinha ouvido falar na OSPA, tu já tinha visto a OSPA em algum momento, curtido música sinfônica? Não. Foi bem inusitado mesmo, porque eu não... Ouvir música clássica todos ouvem, né? Mesmo não sabendo, né? Em filmes muitas vezes Então... Mas nunca tinha parado Nunca tinha parado para... Sim. E nem a apresentação da OSPA ou de outra orquestra fora, assim, na escola, na igreja, em outro local, tu tinha parado para observar? Não. Nunca tive acesso assim, à música clássica. E nem ao contrabaixo, né? Tanto que, engraçado, eu fiz a inscrição da escola de música. Aí o seguinte, tu viu lá o anúncio. Tia, legal, vou nessa. E aí foi te inscrever, e aí? Fui fazer a inscrição, né? Foi uma baita história, porque eu não tinha como vir para Porto Alegre, eu tive que pedir ajuda, né? Para um primo meu. Tu mora em Canoas? Eu moro em Canoas, tinha 14 anos e não sabia andar direito em Porto Alegre, só assim. Aí meu pai, como não podia me trazer, porque ele estava trabalhando, né? E então ele pediu para um primo meu vir comigo. E nisso, só que ele também não sabia nada de música, ele só veio me trazer. Então eu fiz a inscrição, né, tudo. E fui achando que era contrabaixo elétrico. Tu leu a nota no jornal, falou com o teu pai, falou com a tua mãe, todo mundo deu apoio, legal, vai mesmo e tal. Mas ninguém também questionou assim, OSPA, Orquestra Sinfônica, todo mundo assim, vai lá e aprende. Todo mundo tava lá. Todo mundo viu a oportunidade, né? Não tinha condições de pagar, né? Um professor e falava, no momento em que tu não tem condições de falar aula e grátis, as coisas mudam de não ver muito o que é, né? Vai. Chegou lá na OSPA, completou a ficha, instrumento, contrabaixo. Na tua cabeça, contrabaixo elétrico. E aí? E aí foi, né? Eu fiz a inscrição e fiquei esperando a chamada, né? Aí quando eu vi meu nome na chamada pelo computador de casa, foi aquela alegria, assim, nossa, agora eu vou ter aula realmente, né? Eu era meio autodidata, assim, eu aprendi violão e passei por contrabaixo por conta, né? Nunca tive um professor de contrabaixo elétrico. Então, quando eu chego na primeira aula de contrabaixo, que eu vou saber um instrumento que era, né? Que era o contrabaixo acústico. Saiu de casa, minha primeira aula, meu primeiro dia de aula, estou feliz, estou indo lá para a escola de música da OSPA. E tu não trouxe nenhum instrumento? Não. Na tua cabeça iam te dar um contrabaixo elétrico? Sim. Tu ia começar a estudar contrabaixo elétrico. Quando te entregaram o contrabaixo de orquestra, como é que foi? Porque era aulas em dupla. Então, eu acho que eu era o único que estava indo sem saber o que era.
porque eu fui o único que tomei um susto. Porque o menino que estava comigo, o professor estava dentro da sala com o contrabaixo na mão, né? E quem entrava via, entrava e ele estava já com o contrabaixo na mão. E o contrabaixo tem 1,80 m de altura. Então, super grande, né? Então, aquilo foi um susto para mim, né? Porque, nossa, o que é isso? Eu nunca vi esse instrumento na vida. Será que eu estou no lugar certo mesmo? Mas eu encarei como um desafio mesmo, assim, né? Essa questão do contrabaixo, o acústico, né? De orquestra. E eu vi, mas não como ele, orquestra. Tem filmes, né, que mostram tocando estilo jazz, essas coisas. Isso tu já tinha visto? Já tinha visto o contrabaixo. Mas isso tu já tinha visto? Tu não tinha nunca encarado pessoalmente, mas filmes, essa informação tu já tinha? Sim, essa eu já tinha. E foi muito bom, assim, pra mim, essa... Tá, mas aí o que passa pelas cabeças? Eu estou aqui para aprender contrabaixo elétrico, me mostram esse instrumento, 1,80 m de altura, eu nunca toquei esse negócio, eu estou numa orquestra sinfônica, eu vou aprender, o teu primeiro pensamento é, eu vou encarar, ou é assim, pá, cara, vou embora daqui, não é para mim, qual foi o primeiro? Eu sempre gostei de desafios, né, sempre foi algo muito forte dentro de mim, né? Tanto que passei por vários instrumentos. Então eu encarei aquilo como um desafio para mim, né? Uma coisa nova, né? E eu nem questionei assim na realidade, né? Eu nem só parou para pensar assim, né? pô, essa gurizada aqui já teve algum conhecimento do instrumento, eu estou chegando agora, eu sou lá de Canoas, eu sou um menino pobre, eu estou vendo aqui que tem outros meninos aqui que já conhecem alguma coisa. Tu não ficou com medo dessa coisa, assim, desse ambiente? Não, nunca tive medo de entrar em outro ambiente que não esteja confortável para mim. Uhum. Então aquilo foi um desafio mesmo, assim. Eu via que a única diferença é que muitos conheciam o instrumento e eu não. Mas todo mundo estava iniciando o processo, né? Todos eram iniciantes no instrumento, então eu não me vi diferente, né? Não me vi atrás no processo de aprender um instrumento. Tanto que essa primeira turma, o único que ficou até o final foi eu, né? Então eu já vi mais de 3 gerações de contrabaixistas, de alunos na escola de música da USP passarem e eu continuar, né? Em 3 anos diferentes foram chegando, saindo, chegando, saindo. E tu lá? E eu lá. Eu completou 4 anos na escola de música da USP na classe. Uhum. Eu acho que ninguém passou de 2 anos, 3 anos. Quando foi para mudar, hoje eu vou usar o termo brinca com o contrabaixo elétrico de vez em quando, tu ainda segue no contrabaixo elétrico? Sim. Tá. Ainda de vez em quando? Melhorou muito o elétrico em relação a tudo que tu aprendeu na OSPA para o outro? Eles são contrabaixos, mas não tem uma grande semelhança. Exatamente, né? Mas eu estudo ainda, né, contrabaixo elétrico. Claro que não frequentemente algo eu faço mais porque eu toco na igreja, né? Eu faço parte do Ministério de Louvor em Genebra e também aqui. Então eu toco contrabaixo elétrico frequentemente, né? Então não perdeu o contato com o instrumento? Eu fiquei sempre com contato. Né? Quando tu era menino lá na roda de pagode, lá na tua casa, lá com os teus tios, teus amigos, tu imaginava em ser um pagodeiro? Ou te passava a ser você músico e posso realmente ir por outros caminhos? O que tu passava na tua cabeça? Na realidade, passou muitas coisas na minha cabeça, assim, né? E nunca a música deixou de estar na minha cabeça. Mas meu pai, era tudo que eu colocava na minha cabeça, meu pai me ajudava, né? Teve uma época que eu fiz escolinha de futebol, né, também, mesmo não tendo talento nenhum. O futebol perdeu alguma coisa? Não, né? Não, o futebol não perdeu grande coisa, né? Não. A música ganhou e o futebol... Tá. O futebol continua muito na vida. Como é que foi pra te tocar no Beira Rio? Não tocou ainda no Beira Rio, né? Mas já tocou ali pra imprensa no Beira Rio, né? Sim. Foi lá, recebeu... Mas como é que foi? Entrar lá, todo mundo te aplaudir, recebeu o cônsul cultural do Inter lá? Foi demais, assim, né? Porque eu
Olha, como criança eu queria ser jogador de futebol, mas eu sabia que eu não tinha talento. Então eu optei pelo que eu tinha talento realmente, assim. Mas a paixão não perdi. Qual era a tua posição? Eu já joguei de goleiro, já joguei de atacante. É perna de pau. É aquele que passa todo mundo que jogou de atacante. Goleiro é porque não joga nada. Ou pra ficar parado na frente, ou ficar parado no gol, né? Bem-vindo ao clube dos pernas de pau, né? Sei bem como é que é isso. Me diz o seguinte, e aí tu foi no Beira-Rio, cara. Pô, tu viu que lá o estádio te aplaudiu lá. Não tocou lá, tocou lá dentro, lá pra imprensa, lá, mas foi legal, né? Ah, foi legal demais. Eu sou colorado nato, gosto muito de futebol, né? E estar dentro do Beira-Rio fazendo uma arte que eu sou, eu creio que eu tenho talento, né? Difícil seria jogar no Beira-Rio sem talento, mas tocando foi incrível, assim, tocar, mostrar minha arte, né? Dentro de um templo do futebol, né? Para muitos, né? O Ospa já fez apresentações, grandes músicas, agora tem o Andrea Bocelli no Beira-Rio. Sim. Tá? Sonha, ver assim, um dia, quem sabe, eu venho aqui tocar profissionalmente. Ah, com certeza eu tenho esse sonho. Aí seria a tua arte no estádio. Porque... Já que futebol, não vão te deixar jogar, né? Não, isso com certeza já saiu da minha cabeça. Quando tu chega em Genebra, brasileiro, negrão, né, bonitão, tá lá, e os caras te largam uma bola no pé, assim, vamos bater uma bolinha. Suíça tá bem, Suíça tava jogando futebol de alta competitividade. E aí? Não, eu já joguei algumas peladas em Genebra. E lá tu te destaca, lá tu é melhor que a média. Não. É brasileiros, eu joguei com brasileiros. Ah, tu jogou com brasileiro. Na escola de música tem muito brasileiro lá? Tem mais ou menos uns 16 brasileiros. Tem uma galera boa lá. Quantos no contrabaixo, quantos em outros instrumentos? O contrabaixo tem eu e mais a Carol Almeida, que é outra brasileira de Belo Horizonte. O mesmo perfil teu de família, ou são filhos de classe média, são filhos de classe alta? Né? Como é que é, nesse caso, a chegada das outras pessoas lá? Porque eu quero contar a tua a partir de agora. Mas como é que é o perfil dos outros? Não, sabe que a música clássica no Brasil está muito dentro das periferias hoje em dia. Então, muitos vêm de projetos, né, de São Paulo, projeto Neo Gibá em Salvador, Bahia. Então, a maioria são classe médias não, classe baixas, né? Uhum. Então, não são de uma realidade muito diferente. São realidades de escolas, mas eles não vêm de uma... Eu não vi nenhum que vem de uma classe média, assim. Todos vêm. Bom, vamos contar a tua história. Filho de família pobre, morador de Canoas, já tinha dificuldade, inclusive, para vir a Porto Alegre para frequentar as aulas da escola de música. Aí, tu aprende, entra na orquestra de jovens músicos da OSPA, vai para uma apresentação no Festival Sesc de Música Clássica em Pelotas. O que acontece lá? Lá é um festival muito incrível, sabe? Porque vem professores do mundo todo, né? Trazer suas experiências. Um vem da Alemanha, outro vem da Itália, outro vem de várias partes do mundo, dos Estados Unidos. Então é um festival com muita informação. E para mim foi um dos locais mais importantes na minha carreira, porque foi onde eu ganhei o convite, né? Onde eu fui convidado para estudar na Suíça. Então, esse festival, eu tenho que agradecer realmente, assim, né? Tu estava lá em Pelotas em que situação? Tu estava tocando quando recebeu o convite? Tu estava no meio da orquestra quando alguém te percebeu? Como é que foi o contato? Então, o convite veio porque o professor da Suíça, o Alberto Bottini, ele foi convidado para ser professor do festival. Então, era uma classe de mais ou menos 14, 15 contrabaixistas. E todos tinham aulas individual com ele, de 1 hora, de 1 hora e pouco. Então ele já tinha um contato, como se fosse uma turma de 15 dias, né? Então isso foi aí que ele viu o talento, né? Tanto em mim quanto na Carol, ele viu algo diferente, né? Eram jovens, estavam
estudando bastante, estavam super focados. Então ele fez esse convite dentro desse festival. Vamos falar mais sobre Suíça, mas a gente vai para o intervalo ouvindo um pouco da arte do Wesley em um dos ensaios lá na Suíça, onde ele pegou e colocou, né, e é o que a gente tem nesse momento, esse material. Ele colocou simplesmente o celular dele, né, a gente vai ouvir a orquestra na volta, na aula de música, mas a gente vai ter só o Wesley tocando. Mas veja aí uma das aulas práticas do Wesley na Escola Superior de Música de Genebra. A gente voltou com música também, estamos conversando com Wesley Félix Ajarda, estudante da Escola Superior de Música de Genebra, ele que está lá há 10 meses. Wesley, você recebeu o convite no Festival de Música de Pelotas. Olha, está aqui um convite, está aqui uma bolsa para estudar na Escola Superior de Música de Genebra. E aí tu olhou, legal, não tenho dinheiro, sou pobre, não tenho como ir. Vou agradecer, vou passar a oportunidade. Não, não foi o que tu fez. Tu agarrou a chance. O que tu foi fazer? A partir disso é planejamento, né? No momento que eu recebi o convite, foi, claro, uma grande alegria, uma oportunidade única na vida, né? Mas eu vi que era um desafio, antes de tudo, de chegar na Suíça, né? Então esse desafio foi uma coisa de como eu vou me planejar para conseguir o dinheiro, para fazer todo esse processo, né, de documentação. Então eu tive 1 ano e pouco para me planejar. E foi nesse momento que começou a cabeça a pensar, né, em que formas fazer e chegar nisso. Foi onde eu pensei na vaquinha, né, juntamente com amigos. Pensei para fazer aquela vaquinha para arrecadar fundos, né? E graças à ajuda de todos, né? Essa grande família... O pessoal abraçou, né? Realmente abraçou. O pessoal da OSPA abraçou, teus amigos de Canoas abraçaram, a imprensa abraçou, né? Porque a imprensa foi contar a tua história, Zero Hora, Diário Gaúcho, o Correio do Povo contou, né? Todos os jornais, as televisões todas fizeram reportagem contigo, né? Acho que foi bem assim, todo mundo abraçou a tua história. Foi. Eu tenho muito que agradecer um professor de contrabaixo, Frederick, né? Professor da Escola de Música da OSPA, porque ele abraçou a causa... Éder Knapp. Ele abraçou a causa de uma forma muito mais do que um professor, né? Abraçou de uma forma como um grande amigo, né? Um pai na música. Porque ele não mediu forças, né? Para fazer esse processo. Então, logo após isso também o Ike Gomes, um grande artista em Porto Alegre, e o Neto Fagundes também. Dentro da vaquinha a gente pensou no grande espetáculo A Uma Jarda de Genebra, né, que foi no Teatro São Pedro. Foi muito legal. Foi incrível, né? E a bilheteria era uma ajuda de custo para mim, caso a vaquinha não desse tão certo, mas já estava indo super bem. E foi incrível a noite, porque no dia do espetáculo a vaquinha atingiu 100%. E sabes que atingir 55 mil reais, todo mundo comprando um sonho, né? Comprando uma história de uma pessoa, é muito difícil. Diz o seguinte, 55 mil reais foi o que a vaquinha arrecadou, tinha mais o dinheiro depois. Quanto é que deu ali o show? Tem uma ideia hoje de cabeça? Não tenho ideia de cabeça. Esse dinheiro todo, ele te sustenta de que forma na Suíça? Como é que tu vive na Suíça?
Então, eu tinha uma proposta de bolsa na Suíça, né, e acabei não tendo a bolsa. E esse valor, eu calculei, e dava para 6 meses viver na Suíça. E eu não tinha a bolsa, né, então foi um grande desafio viver na Suíça, porque eu fiquei sem bolsa de mantimentos, né, como comida, telefone, etc., aluguel. E esse valor da vaquinha era 6 meses dentro disso. Depois eu não sabia mais se eu continuaria, né? Então, eu dividi tudo, sabe? Peguei todo o valor, eu fiz metade. Se era 6 meses, eu fiz virar o dobro, assim. Então, tinha uma base por mês, né? Tive que dar um de administrador, assim, né? Com 18 anos, né? Mas é isso. Né? Só a língua tu foi aprender, né? Como é que foi? Sim, eu fiz curso aqui na Aliança Francesa e também com a professora particular. Uhum. Para chegar lá num bem, nível né? bom. Num nível bom. Isso não teve dificuldade quando chegou lá? Tive. Teve. Bastante, assim. Porque 6, 5 meses estudando uma língua não faz você falar, né? Eu cheguei escrevendo bem, mas falar era difícil, né? A última coisa que a gente faz quando estuda uma língua é falar, realmente. Qual é a tua rotina na Suíça? Quantas horas de estudo? Como é que funciona? Onde é que tu vive? Como é que tu estuda? Qual é a situação? A rotina de estudo é bem pesada, assim, né? Tinha que estudar muito contrabaixo e fora isso eu tinha que estudar também matérias teóricas como história da música, harmonia, contraponto. Então tudo isso demandava bastante tempo, né? E fora os ensaios com a orquestra também, tinha todo um processo quanto aos estudos, então não era algo tão fácil assim. Quantas horas de estudo por dia? De contrabaixo eu ficava no mínimo umas 5 horas por dia. E esse é o período mínimo durante os 3 anos, porque agora tu volta para a Suíça, é 5 horas por dia, isso é direto, são 2 períodos, como é que funciona? Não, eu estudo em casa, contrabaixo 5 horas, né? Mas o professor vai a cada 15 dias e dá 2 horas e meia de aula de contrabaixo. Então ele deixa um programa, né, para mim estudar, um repertório, e eu trabalho esse repertório e quando ele chega a gente vai... Só para não tem uma escola formal, não tem uma sala formal? Sim. Eu estudo contrabaixo em casa, né, essas 5 horas, tá, para ir para a escola tocar para o professor. Então tem um conservatório de música, tem sala, eu vou ter as aulas, matérias, né, teóricas, tudo na escola. E as aulas com o professor na escola também. Mas eu estudo, além disso, o contrabaixo por dia, né, 5 horas. Com os outros alunos, quanto tempo de estudo e quantas vezes vocês ensaiam por dia, por semana, como é que funciona? Em média, assim, são 4 ou 5 horas de matérias por dia, né? Dependendo como o aluno faz seus horários, né? É uma escola que dá bastante tempo também para estudar. Então, isso é muito interessante o sistema da escola, porque eles deixam tu com tempo, né? Também para estudar num instrumento. Então, se tu te organiza bem, é super tranquilo quanto à parte de estudos. Com os outros é 4, 5 horas por dia nas matérias. Vamos ouvir mais um pouco da música do Wesley Félix Ajarda.